Boa tarde a todos. Mais uma live atendendo a inúmeros pedidos, né? Atendendo aqui a inúmeros pedidos. Mais uma live e para falar sobre fake news, Bem, chamando o professor Hans aqui. Não tô conseguindo aqui. Fala, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, professor Cláudio Suzuki, tudo bem? Tudo jóia. Não estou maravilhosamente bem, mas estou 110%, meu amigo. 110% maravilhosamente bem. Muito bem, essa é uma conjunção de fatores. O 110% com maravilhosamente bem. Então chegamos aí a um consenso, então. Estou maravilhosamente 110%. Então tá bom. Muito bem, meu amigo. Acho que hoje, atendendo, aliás, a inúmeros pedidos, queria desde já agradecer, né, a todos aí que estão entrando aí. Gaudêncio, a Bia, o Evandro, Ego, Mila, Evelyn, não, bastante gente já está entrando aí. Queria agradecer a participação de vocês nessa live. Aliás, a gente só está fazendo essa live por conta da repercussão que a nossa live de semana passada deu, né, Hans? Então, pô, queria já agradecer de antemão a todos que participaram da live da semana passada e a todos que também participaram da live de ontem com o professor Sérgio Gabriel. Acho que foi assim, uma hora que passou voando, pelo menos para mim, né? Que até estava comentando com o professor Sérgio Gabriel ontem sobre a paixão que eu tenho na docência, né? E acho que ontem você também participou. E eu sou um cara assim agraciado por Deus, tenho a felicidade de ter tantos excelentes alunos, né, ao longo dessa minha trajetória acadêmica. Você foi um aluno, hoje é o que eu falo, hoje eu tenho orgulho que você seja um professor, até para mim, que você continua me ensinando tantas coisas, né? Então, assim, o tema ontem realmente foi extremamente gratificante. Eu fico feliz que muitos participaram, né? E depois, verificando depois a audiência posterior à publicação da live, realmente a gente fica feliz em saber do carinho, né, cara? É o que eu falo. Eu falei ontem que uma coisa que eu sinto muita falta é o calor humano, o carinho que eu sinto dos alunos quando a gente entra em sala de aula, né? Então, acho que o tema de ontem foi bem legal e em tempos de pandemia, né, que a gente está com esse isolamento social, eu realmente ontem gostei muito do tema e gostei muito de desenvolver o tema, né? Mas agradeço aí a todos novamente por estar participando aqui desse nosso bate-papo, né, com o professor Hans. E, bom, acho que hoje, diferentemente da semana passada, acho que não precisamos fazer uma apresentação, né, Hans? Acho que agora todo Eu mundo que está concordo. participando aí, né? Acho que o pessoal conhece a gente e já conhece eventualmente do bate-papo que a gente teve semana passada, né? Mas acho que o tema hoje é oportuno, falar sobre fake news e principalmente em tempos de pandemia, né, Hans? Então acho que é extremamente importante a gente tratar sobre esse assunto que é polêmico. Eu não tenho dúvida nenhuma que é polêmico, porque envolve muito a liberdade de expressão, né? E a gente vê que hoje, em tempos pandêmicos, que a gente está vivenciando aí é, um cerceamento de direito, né? Eu acompanhei a sua live ontem com o comandante Braga e foi bem dito que nenhum direito é absoluto, né? Então, acho que fica muito mais patente essa questão de que nenhum direito é absoluto, né? Em tempos de pandemia, a gente consegue visualizar muito bem isso, né? Então, acho que as fake news elas acabam atrapalhando, né, o direito democrático das pessoas, justamente, né, porque envolve questões político-partidárias, né? Então, acho que esse é o ponto de partida que eu quero trabalhar a nossa live hoje, Hans. E para todos que estiverem participando da nossa live, é que a gente não está aqui com nenhum cunho político-partidário. Aliás, quem me conhece sabe que em sala de aula e eu não teço comentários sobre nenhum político A ou B, né? Até porque eu sei da minha função social como formador de opinião, principalmente para tantos alunos, né, que a gente tem em sala de aula e nos acompanham e nos seguem.
E, portanto, eu nunca comentei em sala de aula em que se eu voto em A ou em B, né? E em rede social eu nunca postei, né, meu posicionamento político partidário, tá? Então, eu queria deixar bem claro aqui no início, pelo menos sobre o meu ponto de vista, eu vou me abster de tecer qualquer comentário político partidário, tá, Hans? Logicamente, você fica à vontade para você desenvolver o que você quiser, né? Porque até porque essa live não é minha, é nossa, né? E de todos que estão aí participando. Mas eu vou me abster de até comentar ou visualizar qualquer tipo de pergunta que eu verificar que tem algum cunho político partidário. Em tempos de pandemia, em tempos de exceção, a gente tem que ter uma coalizão de discursos, né? E é isso que a gente não está vendo. A gente tem que ter, como eu falei ontem na tua live, eu falei na live da semana passada, o que está faltando é bom senso, né? Em tempos de extremos, a gente tem que ter o bom senso. A gente está caindo em alguns discursos radicais. Eu vejo que, inclusive, alguns juristas, colegas, e que estão utilizando das redes sociais com um fundo cunho partidário. Essa que é a grande verdade, né? Para alimentar um discurso A ou um discurso B. Eu jamais iria entrar no mérito sobre questões médicas, porque eu não sou médico, não estudei para isso, né? E eu vejo que muita gente, sendo do direito, acaba caindo naquele mesmo erro que a população cai quando discute direito, né? Quantos juízes de redes sociais a gente tem, né, Hans? Até porque, você É sabe, verdade. eu desenvolvi isso na minha tese de doutorado, e realmente, hoje a gente vê que muitas pessoas que não têm formação jurídica acabam aí se aproveitando da rede social para falar, expor seus posicionamentos, falar que A está certo, B está errado, ou que B está certo, A está errado. Então, assim, esse que é o grande problema. Pessoas que não têm nenhum tipo de formação querem se valer de seu posicionamento pessoal para discutir algo que é uma ciência, né? Então, infelizmente, em questão médica, eu não consigo, em hipótese alguma, né, falar sobre essa doença. Eu não sei, eu sou um leigo, né? Eu fico totalmente aí à mercê do que os médicos, né, falam, né? Então, acho que essa que é a grande questão. E o que é verdade? Porque, assim, a partir do momento que eu me posiciono como leigo, eu preciso me informar, eu preciso de informação. E é Acho que o seu está sem áudio aí. Eu não sei se é para mim só, mas eu não estou te ouvindo, Suzuki. Suzuki, o seu áudio não está saindo aí. Você está me ouvindo? Opa, voltou ou não? Voltou. Não? Agora Voltou? estou te Voltou? ouvindo. Agora acho que Então os tá demais bom. devem estar ouvindo também. Ah, então tá bom. O pessoal tá falando. Lúcio falou que tá. André tá falando que tá sem áudio. Sem áudio. Roberto também falou que tá sem áudio. Será que voltou, pessoal? Se vocês Agora puderem. voltou, hein? Voltou? Voltou? Então tá bom. Agora voltou. Nosso grande amigo, professor Edilson Freire, vulgo Sheik, também está falando que voltou. Obrigado, Grande obrigado. criminalista. Grande Tiago, grande Ellen. Nossa, quanta gente. Obrigado aí, pessoal, que está participando, né? Então, como eu estava falando, Hans, eu acho que esse excesso de informação, ele nos traz a desinformação, né? Acho que você deve ter ouvido que muitas pessoas estão deixando de tomar vacina porque falam que a vacina ela é nociva, né? Que ela pode trazer doenças. E como é que as pessoas chegam nessa conclusão que eu não tomar vacina é melhor do que tomar a vacina?
por conta do excesso de informações que a gente tem na rede, né? Então, assim, a informação, ela está disponível para quem quiser, né? E esse que é o grande problema, né? Eu também desenvolvi um capítulo específico na minha tese de doutorado, né? Justamente para falar sobre isso, que o excesso de informação, ele traz a desinformação, né? E isso que a gente está vivenciando hoje. Muita gente falando sobre o tema, né? Coronavírus, Covid-19, é o que a gente mais ouve. E aí é o que eu estava falando. Vou ser bem sincero. Eu, eu particularmente, eu tenho evitado de assistir televisão, eu tenho evitado de ler notícias sobre o assunto, né? Eu acabo ouvindo podcasts diariamente sobre algumas notícias de âmbito geral, mas eu vejo que a mídia se concentrou nesse tema. Eu acho que é impossível você não ligar a televisão e você não ouvir sobre o tema coronavírus, né? Então, não sei. Eu também desenvolvi um capítulo na minha tese sobre que a sociedade, no geral, ela tem um sadismo mórbido por ver esse tipo de notícia, né? Não falei sobre o caso da pandemia, por óbvio, mas eu falei sobre os casos, né, tão polêmicos que a gente tem, sobre o caso Nardoni, por exemplo, né, do caso lá da Mércia Nakashima, que, são informações, notícias que as pessoas acabam se deliciando, às vezes, em ver essa notícia, né? E eu vejo que hoje muita gente fica hipnotizado sobre o assunto coronavírus. Eu parei de ver essas coisas, justamente porque por conta da minha responsabilidade social. Eu tenho que, se eu for passar informação, eu tenho que passar as informações que tem algum fundo científico, que tem uma fonte, né? Eu, inclusive, pô, você sabe, a gente tem vários grupos de WhatsApp. Eu, mesmo em grupos de WhatsApp, eu já não estou mais encaminhando. Voltou? Voltou? Voltou. Deu uma quedinha, mas voltou. Tá. Eu parei de fazer isso, sabe? Porque eu inconscientemente, eu também estava sendo um propagador queira ou não, fake news, né? Não sei se aquela às vezes não tinha uma fonte, e eu acabava falando assim, pô, eu acho que eu vou passar essa informação porque ela é válida. E, e eu comecei a pensar, eu falei, pô, eu que prego tanto pela questão de informação válida e não do excesso de informação, né? Eu acabei me conscientizando e eu falei, não, vou parar, parei. Né? Tanto é que as únicas mensagens que nos sobram são essas de brincadeira, dessas piadas, desses memes. Fora isso, Hans, aquela você me conhece. Né? A questão de brincar né, da minha natureza, sou um cara feliz por natureza. Né? Então, acho que essas questões, acho que a gente vivencia uma sociedade de ansiedade tão grande hoje, né? Que a única coisa que nos faz aliviar um pouco dessa pressão é um pouco de felicidade aí, de piada, de meme, essas coisas que tenta aí, né? Pelo menos trazer um acalento para o nosso coração, né? Não sei o que você acha sobre isso, né? Mas eu vejo que hoje, acho que o maior desafio, né, é acabar com essa tendência político-partidária que infelizmente muita gente tem. Tem gente que fala, não, eu sou apartidário, mas eu vejo que, infelizmente, muitos posts, mesmo em rede social, acabam fomentando o discurso A ou o discurso B. Né? Então, eu acho que isso é extremamente perigoso. Eu, particularmente, que sei da minha responsabilidade como formador de opinião, eu estou me eximindo disso. Né? Não estou me eximindo da minha responsabilidade, mas eu estou me eximindo de propagar, né, o ódio nas redes sociais. Que é isso que a gente tá vendo, né, Hans? E o ódio gera cada vez mais ódio, infelizmente. Né? O que você acha aí, Hans? O que você está achando desse nosso momento aí que a gente está vivendo? Bom, primeiro quero desejar uma boa tarde para todo mundo que está aí, né? Grande abraço, fico muito contente de vê-los e só reforçando o que você disse, Suzuki, eu concordo plenamente, acho que a análise singela que nós vamos fazer aqui sobre
a questão jurídica das fake news, tem que ser analisado do ponto de vista estritamente jurídico. É claro que ninguém está desprovido de adotar uma ideologia ou outra, mas isso fica para um outro momento. Aqui a análise é exclusivamente jurídica. E nessa perspectiva de analisar juridicamente, eu infelizmente vou ter que citar aqui, não é da minha felicidade fazer isso, mas eu vou ter que citar um nazista para deixar a questão da fake news bem elucidada, que foi o ministro da propaganda de Adolf Hitler, conhecido Joseph Goebbels, que dizia que uma mentira contada 1000 vezes se transforma numa verdade. E, curiosamente, que no processo penal, numa verdade real. Não é? Então, eu queria só fazer uma rápida abordagem desse direito fundamental, que é referente ao Kelsen. É só falar de direito constitucional, o Kelsen, meu cachorro, já começa a se manifestar aqui. Não, você falou também em alemão nazista e o Hans não gostou não, cara. Ele não é bem pastor alemão, mas tá achando que é, né? Tá achando que é pastor alemão, mas não é, não. Tá bom. Ele... Olha lá, tá reclamando. Tá reclamando mas assim, só fazer uma rápida abordagem do direito fundamental à liberdade de manifestação do pensamento, ao direito de ter opiniões, para chegar na análise do direito penal, que é o que nos interessa aqui. Né? Basicamente, o termo fake news não tem ainda uma conceituação jurídica efetiva, mas é a notícia falsa. Né? É o anúncio falso que não retrata, muitas vezes, a realidade. Os tratados internacionais de direitos humanos, começando lá pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU, no artigo 19 prevê esse direito de opinião, de que ninguém seria molestado por ter suas opiniões. Também o artigo 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, também da ONU, que tem caráter global. Não é? O artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica protege a nossa liberdade de manifestação do pensamento, de expor as opiniões, sejam elas de qual natureza for, e sobretudo, a Constituição Federal. Não é? A Constituição Federal, no artigo 5º, que traz aquele catálogo de direitos fundamentais, nos incisos 4º, 5º, 9º, e até o 14, falam da liberdade de comunicação, de manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Os meios de imprensa devem ter assegurado esse direito à comunicação. Eu vou pedir até licença aqui para ler um trecho de um livro que é, sem dúvidas, para nós o mais importante, que é o texto da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, aqui a Constituição organizada pelos professores Alexandre Pereira Ormonde e pelo professor Luiz Roberto Carbone, não é? Eu vou ler aqui um trecho Pensei que era por causa disso, que era extremamente importante, mas tudo bem. Não, é extremamente importante pelas duas causas. Né? Então tá certo. Até porque ele está assistindo, hein? Grande abraço para o professor ele está assistindo, ele está acompanhando aí a análise. O artigo 220, eu estou com ele aqui, que trata da comunicação social, especificamente dos meios de imprensa, não é? E o artigo 220, ele diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Então, a primeira coisa que é importante salientar nesse direito à manifestação, que tem relação direta com a fake news, é que o que é vedado é a censura prévia. O Estado não pode censurar previamente a manifestação do pensamento pelo cidadão e também pelos meios de comunicação profissional, mas as responsabilidades posteriores podem existir. Eu não posso propagar qualquer coisa, qualquer informação, até atingindo a honra e a imagem das pessoas, sem que tenha qualquer consequência, pois, como você muito bem salientou, os direitos fundamentais não são absolutos. Eles devem conviver em perfeita harmonia na Constituição. E o parágrafo 1º ainda diz: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística
em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, e ele cita todos os incisos, inclusive os incisos referentes à proteção da honra da imagem, que é o inciso 10 do artigo 5º. Nessa linha, é importante salientar para o pessoal que talvez tenha entrado na faculdade depois de 2009, que nós tínhamos uma lei de imprensa no Brasil. Nós tínhamos a Lei 5.250, de 67. Essa lei, curiosamente, ela tinha lá um tipo penal que poderia ser denominado de o tipo penal de fake news. É o artigo 16 da lei que tratava, só que essa lei não foi recepcionada. O Supremo não recepcionou pela DPF 130. O Supremo, por maioria de votos, disse que ela era toda violadora do texto constitucional, por isso foi expressamente não recepcionada. Hoje, no Brasil, não há um crime específico que trata das fake news, mas existem infrações penais que podem aí ser analisadas nesse nosso contexto de notícia falsa. A primeira que eu gostaria de salientar, e depois queria também verificar aí a sua opinião sobre ela, é justamente a contravenção penal de falso alarma. Né? O que é isso? Falso alarme. O artigo 41 do Decreto-Lei 3.688, de 41, que é a LCP, ele diz assim, ou algo parecido, ele diz assim, provocar alarma anunciando desastre ou perigo inexistente, ou por qualquer ato capaz de provocar tumulto ou pânico, combinando pena de detenção de 15 dias a 6 meses. Então, eu vou dar um exemplo dessa contravenção até chegar na pandemia. Eu não sei se está todo mundo vendo. Você está vendo aí, Suzu? Tem um telescópio aqui, está vendo aqui? Ó? Pessoal, não sei se o pessoal está vendo, tem um telescópio aqui. Ó. Isso aqui é uma luneta, né? Um telescópio. Imagine que eu fosse astrônomo, astrofísico, e quisesse chamar atenção, porque acho que a minha vida está muito parada, e eu quero chamar a atenção do pessoal na internet. Então eu faço um vídeo apontando o telescópio para o céu e dizendo que um asteroide vai se chocar com a Terra, que o mundo vai entrar em apocalipse. Como cientista, sobretudo, provavelmente muitas pessoas vão acreditar nessa minha afirmação, que é falsa. Vamos imaginar que não tenha nenhum corpo celeste se aproximando da Terra. O que a doutrina vai dizer? Que a contravenção penal, alguns vão dizer que exige que a situação gere pânico, que gere tumulto, outros vão dizer que é de mero perigo abstrato, que basta que o ato seja capaz. Então imagine alguém um médico, ou até mesmo uma pessoa comum, que anunciasse uma pandemia inexistente. Então, se anunciasse uma pandemia inexistente, com certeza cometeria aqui essa contravenção penal do artigo 41. O perigo sendo inexistente, o fato é típico. Agora, se o perigo é existente, nós não somos médicos, mas a doença, a Covid-19, ela é real. Ela é real aqui e no mundo todo. Então, anunciar o perigo do contágio, como está sendo feito pelos meios de comunicação, pelos órgãos oficiais, o fato é atípico porque o perigo é real. Então, não há contravenção penal. Né? Diferente do crime de comunicação falsa de crime, né? Que é o crime do artigo 340, que atinge a administração da justiça, que é comunicar às autoridades a prática de um crime inexistente, de um crime que não ocorreu. Se essa comunicação é dirigida a um particular, então eu ligo para um proprietário de um estabelecimento dizendo que agora, no período da pandemia, as pessoas estão com fome e estão invadindo o supermercado. O empresário que fica alarmado, como não é autoridade, nesse caso não seria o crime de comunicação falsa do 340 do Código Penal, mas a contravenção penal estaria caracterizada. Eu tenho a impressão que essa contravenção, quando ela foi definida, o legislador pensou basicamente naqueles atos capazes de gerar tumulto, como, por exemplo, acionar o alarme de incêndio, acionar o alarme do veículo, do trem, né? Tem lá uma chave que pode ser acionada. Isso tudo caracteriza a contravenção penal. Agora, a questão é publicar na rede social. Né? As redes sociais na linha da sociedade da informação, da sociedade de risco, né? Na linha do
do professor Ulrich Beck, a internet é um ambiente de risco para a nossa imagem, para a nossa honra. Então, divulgar lá uma informação falsa, por exemplo, dizendo, olha, aqui na minha rua, no meu bairro, as pessoas estão caindo mortas pela Covid-19. Isso sim poderia caracterizar, sem dúvidas, a contravenção penal do artigo 41 da LCP, né, da Lei das Contravenções Penais. Fora, é claro, os crimes contra a honra que podem atingir, né? Então, calúnia, difamação, injúria. Eu tenho a impressão que o subtipo da calúnia, do parágrafo 1º do 138, que é aquele em que incorre nas mesmas penas da calúnia, aquele que, sabendo falsa a imputação, né, propala ou divulga. Mas tem que saber falso. E aí a doutrina vai dizer que só admite o dolo direto. Então, e a calúnia não. A calúnia admite também, eventualmente, conforme posição, o dolo eventual também, né, o tipo básico de calúnia. Então, nós temos que tomar cuidado para divulgar certas notícias, certas postagens, não é? Mas o que eu quero salientar é que o nosso ordenamento jurídico não tem, no momento, um tipo penal que puna a notícia falsa que não gere o alarma, ou seja, o pânico. Por exemplo, vamos imaginar que eu, seja médico ou não, venha à rede social, ao Instagram, vamos fazer uma live aqui para falar que a Covid-19 é uma fraude e que não existe, que isso tudo é uma invenção para gerar aí pânico, tumulto e acabar com a economia. Nós sabemos que tá parecendo o Kiko lá, o Charles Villagrán. Você viu que o então, você vê. O Kiko, aliás, o Chaves e o Kiko, qual dos dois era o mais... Qual dos dois era o mais burro, basicamente? Pelo menos o Kiko não falou que a culpa era do Chaves, né? É verdade. Pelo menos ele não violou o princípio da responsabilidade subjetiva. Mas nós não temos um tipo penal para punir aquele que nega, por exemplo, a pandemia. A pessoa vem dizer, não é nada. Isso não gera tumulto, pelo contrário. Isso pode deixar as pessoas mais calmas. Mas, ao mesmo tempo, pode gerar o quê? Pode gerar a propagação da doença. Então, existem projetos de lei, né? Salvo engano, tem um projeto do deputado Ciro Nogueira, do Senado, deputado não, senador, né? É o PL 473 de 2017, que pretende incluir no Código Penal o crime, um novo tipo penal, que seria o 287-A, no sentido de punir aquele que propaga, que divulga qualquer modalidade de notícia falsa. Então, é um projeto. Nós não temos ainda, né? Recentemente teve a alteração do Código Eleitoral, o artigo do 326-A, né, da Lei 4.737, que é o Código Eleitoral, no âmbito eleitoral, notícia falsa que vá gerar dano à honra de um candidato. Mas ainda um desafio aí sobre as fake news. E aí, Suzuki, eu vou lançar para você aí essa análise. Você acredita que a tipificação, trazer um novo tipo penal, seria uma medida, do ponto de vista da mínima intervenção, seria uma medida razoável, ou seja, que tivesse um tipo penal específico para as polêmicas fake news? O que você pensa? Então, aliás, o áudio seu está falhando aí, o áudio. Ó. Ah, tá bom. Voltou? Agora voltou, mas tá lento. Ah, tá bom. Acho que é a conexão. Que nem ontem a conexão com o professor Sérgio Gabriel estava caindo direto. Tá vendo? Você foi falar mal daquele senhor tão simpático de ontem. É verdade. Mas não falei mal, não. Quem falou foram as pessoas que estavam participando, né? Mas eu queria falar, eu aproveitei até essa foto que está aqui do meu lado, essa daqui, ó, porque alguns dias atrás eu tinha publicado justamente um post sobre um projeto de lei, né, que tenta punir as fake news durante os tempos de pandemia. Até seria um crime do artigo 258, letra A, e seria um crime contra a incolumidade pública.
mas seria só em tempos de pandemia, né? Então, assim, eu sempre falo, isso também, acho que quem é meu aluno, quem foi meu aluno, sabe que, infelizmente, toda lei, ou pelo menos em sua grande maioria, e é por isso que eu odeio falar, entrar em debates político-partidários, eu entendo que as leis têm cunho político-partidário, né? Eu falo sobre lei de feminicídio. Matar a mulher, né, nas situações do feminicídio, que está lá no parágrafo 2º, letra A, do artigo 121 do Código Penal, já era um homicídio qualificado por motivo torpe, né? Isso eu sempre falo. Mas a questão simbólica do direito penal, e eu sempre falo, a lei que introduziu o feminicídio foi do dia 9 de março, né? 9 de março de 2015. Sim, Se alguém tiver curiosidade, né, é, o legislador ele fez a lei querendo que fosse no dia 8 de março de 2015, né? Dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, o dia que representa aí o Dia Internacional da Mulher. E se você tiver curiosidade, meus alunos sabem, dia 8 de março de 2015 caiu num domingo, né? Caiu num domingo. E por isso que saiu no dia 9 de março, e não no dia 8, né? Que era a intenção, né? Então, assim, era o objetivo. era o objetivo, né? Então a gente verifica que, infelizmente, toda lei tem cunho eleitoral, tá? Então acho que todo mundo que está levantando a bandeira aí de punir a fake news, ela tem um cunho político partidário, ela tem um cunho eleitoreiro, né? Eu fui o pai, eu fui o criador da lei dos fake news, né? E a gente, infelizmente, a gente está vivenciando aí, Hans, tempos sombrios, né, do direito penal, onde a gente vê que as leis, inclusive, têm nomes, né? Não vou citar o nome das pessoas aqui ou dos nomes que as leis têm, né? Que a gente sabe que algumas leis têm nome, né? E não é o nome do deputado, é o nome de uma determinada pessoa, né? E, infelizmente, eu vejo que as leis, hoje, tudo tem um fundo político partidário com intuito eleitoreiro. Essa que é a grande verdade. Eu sou o criador da lei tal, eu sou o criador da lei tal, vote em mim, não esqueça de mim, eu que criei a lei. Sabe por que fake news é punido hoje? É porque eu criei a lei. Né? Então, assim, a gente vivencia, né? E você trabalhou, você falou isso na live da semana passada, a gente vivencia uma expansão do direito penal. A gente quer utilizar hoje o direito penal como um remédio para todas as doenças, né? Inclusive hoje para uma pandemia, né? A gente quer aplicar o direito penal para solucionar todos os problemas sociais, né? E que infelizmente não é isso, né? Não é isso. A gente esquece da criminologia, a gente não tem estudado fundamentos básicos, né, para criar uma lei, principalmente no aspecto penal. Então, eu particularmente, você sabe disso, eu sou contra a criação de mais leis penais, né? A gente tem que adaptar, essa é a verdade. A gente precisa moldar. O Código Penal de 1940, ainda eu acho que é um excelente diploma legal, né? E muita gente quer que mude, quer que altere por tudo o Código Penal, mas pelo projeto, pelo anteprojeto que foi apresentado, eu prefiro esse de 1940 ainda, né? E o meu receio é esse, né? A gente achar que criar leis penais vai ser a solução para qualquer tipo de doença, inclusive aí para o nosso coronavírus. Né? Essa, pelo menos, é a minha opinião. Mas o que você acha aí? Não, eu concordo plenamente. Acho que o direito penal tem que ser encarado como a última ratio e não a prima ou sola ratio, ou seja, o direito penal deve ser o último recurso de controle social a ser usado. Acho que um novo tipo penal só vai ter um caráter, como você muito bem salientou, um caráter meramente simbólico. Aliás, nessa perspectiva do caráter simbólico do direito penal, e aí o pessoal que está nos acompanhando aí, né, uma recomendação de um livro muito interessante que você conhece, que é o livro do professor Jesus Maria Silva Sanches, que é justamente a expansão do direito penal em sociedades pós-industriais.
e ele trabalha essa questão, e veja, não do ponto de vista ideológico ou político, mas ele trabalha sobre o aspecto do direito penal. Como tanto as esquerdas quanto as direitas, eu vou dizer assim, colaboram para a expansão do direito penal. Todos colaboram. Então veja que ele fala dos gestores típicos da moral social e dos gestores atípicos. Hoje, estamentos de esquerda e de direita pedem o direito penal naquilo que lhes interessa. Então, por exemplo, a Sociedade Protetora dos Animais quer aumentar a pena do crime de maus tratos a ponto que fique mais alta que a própria pena de maus tratos ao ser humano. O grupo LGBTQ+, quer criminalizar a homofobia para sua tutela. Outros grupos querem também a criminalização de condutas, não é? A lei que incluiu a qualificadora do feminicídio já era homicídio qualificado, e uma lei, meta da lei coincide com a questão em análise, né? E, por outro lado, os estamentos usam a mesma expressão do professor Silva Sanches. Os estamentos burgueses de direita vão apelar ao direito penal aquilo que lhes interessa, né? Ao recrudescimento da segurança pública, aumento de penas dos crimes já existentes, demônio. Então, todo mundo quer usar o direito penal naquilo que lhe interessa, né? Agora, eu acho e concordo com você que um novo tipo penal de fake news, os inúmeros projetos que existem no Congresso Nacional, acho que é só o caráter simbólico. Eu acho que já há lei nesse sentido, mas eu acho que uma nova lei penal não vai alterar o comportamento das pessoas nas redes sociais. O comportamento nas redes sociais será alterado por meio de educação, por meio de conscientização, por meio de informação verdadeira e não de fake news, né? Então, eu acho que o novo tipo penal não vai alterar em nada e nesse sentido, eu concordo plenamente. Tem alguém aí que fez alguma pergunta? O Digo, inclusive, ele está falando aqui, visto a grande massa de informações que hoje é compartilhada, e junto a isso, por óbvio, fake news, né? Vocês acreditam que poderá existir uma tipificação penal mais genérica ou mais específica quanto à aplicação? Né? Então, por isso que acho que essa pergunta vem bem a calhar, é que, embora eu seja totalmente contra uma lei específica que puna em tese as fake news, como você disse, eu acredito que nós já temos legislação suficiente para punir, mas eu tenho quase certeza, né? Então, respondendo ao nosso amigo Digo aí, eu tenho quase que certeza absoluta que vão tipificar a fake news, mas não sei como que será aí a conduta objetiva que eles vão tipificar, mas em tempos de pandemia, em tempos pandêmicos, o panpenalismo sempre vai viger, sempre, infelizmente, eu tenho certeza que não sei se durante, mas após, eu acredito que nós vamos ter aí uma criminalização de fake news um pouco mais específica, ou que seja em tempos de pandemia ou coisa parecida, né? Embora seja contra, mas eu acho que vai existir. O que você acha, Hans? Eu não tenho dúvidas de que o direito penal será mais uma vez usado como mero caráter simbólico, onde o direito administrativo e outras medidas restritivas poderiam eventualmente ser usadas. Eu acredito que o direito penal caberia aqui quando há discurso do ódio, né? E aí, até pegando o gancho do que você falou do Código Penal, o nosso Código Penal de 7 de dezembro de 1940, por mais estranho que eu vou falar, eu não estou nem me referindo à parte especial, mas à parte geral. É um Código Penal moderno. A nossa parte geral é de 84. Fala-se muito do sistema alemão, que ele é muito moderno, que isso... Mas o Código Penal alemão, que está em vigor ainda, é o texto tronco de 15 de maio de 1871. E está lá ainda com as emendas que foram feitas. E o nosso Código Penal, ele já responde às leis penais especiais em geral, né? Agora, eu acredito que o direito administrativo, eu acredito que o direito civil, as indenizações, não é? Então, eventual calúnia, difamação e injúria devem ser punidas, assim como a liberdade de manifestação do pensamento, por um lado, deve também ser protegida, a honra e a imagem das pessoas também é um direito fundamental. E aí o limite da liberdade de manifestação do pensamento é justamente a honra, a imagem das pessoas e, é claro, o direito fundamental
a uma informação segura, uma informação verdadeira. E aí eu vou usar a expressão uma informação científica, e não meramente especulatória ou opinião pessoal, né? Porque opinião, cada um tem a sua, opinião não tem base ou validade, ela pode coincidir com a ciência, mas pode não coincidir. Nesse momento, o que nós precisamos é de informação fidedigna. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O artigo 3º, inciso 6º, da Lei 1521 de 51, que é a Lei de Economia Popular, que prevê lá o aumento de preços e com base em notícias falsas. Ele usa essa expressão, aumento de preços com base em notícias falsas ou mera especulação. Então, o que a notícia falsa pode causar? Ela pode prejudicar a economia, ela pode prejudicar até mesmo o consumidor que vá lá comprar, adquirir o seu pacote de arroz, de feijão, com o aumento dos preços. Isso é crime, isso tem previsão. Então, eu acho que o nosso sistema ele já é abrangente demais. Nós temos hoje no Brasil aí cerca de 1.600 tipos entre crimes e contravenções, já chega. Eu acho que tem demais. Acho que uma nova tipificação, e os projetos, eles são específicos, eles falam da falsa notícia, tanto do ponto de vista jornalístico, profissional, mas também nas redes sociais, aquele que divulgar uma notícia falsa. Eu sou contrário a usar o direito penal para simplesmente funcionar como um simbolismo político partidário. Eu concordo com você, Suzu. Então, inclusive a Pires Ni está perguntando aqui se seria o direito penal hoje seria um direito penal promocional, né? Porque eu fiquei falando que hoje muitos legisladores utilizam aí para se autopromover, né? Então acho que tem realmente um fundo promocional, sem dúvida nenhuma. Acho que uma função do direito penal, que é de proteger aí os bens jurídicos, ela está sendo deixada de lado. Em vez de proteger bens jurídicos, acaba protegendo aí o interesse próprio de algum, né, de algum político em específico, né? Então acho que isso que é a triste realidade, tá? O Misael aqui, grande Misael, está perguntando justamente se é o populismo do direito penal. Aliás, né, nós temos, né, o populismo do direito penal, né, e é uma expressão, né, que é utilizada, né? Acho que o Misael nunca tinha ouvido falar nessa expressão, mas nós temos o populismo, né, Hans? Vai tudo de encontro a isso que a gente está conversando, né, Hans? O que você acha aí? Aliás, o saudoso, e eu vou dizer saudoso com bastante tristeza, saudoso professor Luiz Flávio Gomes tem uma obra que se chama justamente Populismo Penal e Disrupção da Mídia, que vai na linha da sua obra sobre juízes de redes sociais, é que a sua foi mais específica ao falar desse fenômeno dos juízes que atuam nas redes sociais, não é? Mas ele tem uma obra sobre o populismo penal midiático, e eu prefiro o termo, aí nesse sentido mais abrangente até, o termo do Zaffaroni, que é a criminologia midiática. Agora nós estamos vendo isso. A criminologia midiática, todo mundo acha que sobre a questão criminal tem a solução do problema. Ou seja, adotar a pena de morte ou então aumentar as penas. Agora, curiosamente, as penas estão aí. Os tipos penais abrangentes estão aí. E aí muitas pessoas que defendem o rigor do direito penal agora reclamam das medidas restritivas que estão sendo usadas e que pode afetar aí todos, né? Então o direito penal foi até discutido ontem na live com o comandante Braga. O direito penal atinge não só o cidadão, nós, mas atinge até os policiais, porque o policial tem o dever de cumprir, e aí muitas vezes ele é colocado contra a população, mas ele está cumprindo um dever legal. De quem é a culpa? A culpa, com a devida vênia, do Congresso Nacional, que usa o direito penal como ferramenta para ganhar o apoio popular. O direito penal deve ser analisado do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico. Não é tudo que pode ser usado, não é todo bem jurídico, o direito penal é fragmentado, o direito penal deve ser subsidiário, como ensina aí o professor Klaus Roxin. Com certeza. Aliás, aproveitando aí o que você falou que tem que ser técnico, né? Tanto o Misael, novamente com outra pergunta, e ele fez a pergunta logo em seguida aqui, o Márcio fez uma pergunta justamente nesse mesmo sentido, né? A gente está falando que provavelmente teremos uma lei aí que vai criminar fake news, né? O problema é,
quem é que vai decidir o que é fake news, né, Hans? Então, acho que esse que vai ser um grande desafio aí, e é por isso que eu falei. Eu acredito que vai haver um crime que tipifique a fake news, mas a dúvida é qual é a conduta que vai ser criminalizada, né, nessa questão de, né, punir, temos que punir a fake news, né? Então, acho que essa que é a grande, esse é o grande receio aí que muita gente tem, né? Porque essa análise subjetiva nós vamos deixar mais uma vez, né, depois de ficar na subjetividade aí do legislador, nós vamos deixar aí na autonomia, né, dos magistrados aplicarem aí a lei, né? Então, acho que aonde que vai haver a tecnicidade aí, né, para aplicação de eventual lei que criminalize fake news, hein, Hans? O que você acha? Eu voltando ao professor Silva Sanches, que você gosta muito, eu sei, né? O professor Silva Sanches, ele traz as características da expansão do direito penal. Quais são as características? Recrudescimento dos crimes das penas já existentes, abuso de normas penais em branco, como o 268 agora, a infração de medida sanitária preventiva, muitos crimes abertos, tipos penais culposos, e aproximando o direito penal do direito administrativo. Tem até um outro autor alemão, o Winfried Hassemer, que trabalha essa questão do simbolismo do direito penal. E aí eu acho que qualquer tipo penal deve respeitar a ideia de legis certa, taxatividade. O problema é que nós não temos. Eu pesquisei alguns artigos, algumas dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre conceito de fake news. E no mundo inteiro se discute o conceito. Porque notícias falsas existem desde a antiguidade, né? Desde a Idade Média. E elas ganharam uma nova roupagem com a internet. Com a internet elas se propagam como o coronavírus, né? A propagação Acho que é até mais rápido, viu, Hans? Muito mais rápido. Viraliza. Muito mais rápido. Aliás, né? Acho que essa massificação ela virou líquida, né? Como já diria nosso também saudoso Bauman, né? Então, acho que tudo é líquido verdade. agora, é muito, muito rápido, é tudo muito... Muda rápido demais. Rápido demais, né? Então, acho que isso é algo que você pontuou muito bem, né, Hans? Mas fazendo essa analogia de vírus e fake news, a fake news que se viraliza, né? O meme ofensivo, ou a notícia que não tem base científica que viraliza nas redes sociais, qual é a vacina para isso? Eu ouso dizer que a vacina para isso não é ameaça de pena, de prisão, por exemplo. Eu acho que, e aí é só o achar, isso não tem, teria que pesquisar. Eu não tenho condições de responder, eu não teria a menor condição de dizer qual é a vacina para isso, mas eu arriscaria que a vacina para isso é basicamente incentivar a informação. A ciência tem sido atacada, né? Então, nós, advogados criminalistas, sofremos constantemente. Então, se você faz uma análise jurídica, por exemplo, ou defende alguém de um crime, você é atacado por ser advogado criminalista. Agora nós estamos vendo médicos sendo atacados, porque defendem um ponto de vista ou o outro, né? Eu acho que tudo tem que ter baseado no método científico. A ciência é basicamente um conjunto de métodos. Ciência é método. A ciência não é como a filosofia ou como o próprio direito positivado. A ciência é um conjunto de métodos. O método científico, ele deve ser enaltecido. Se uma conclusão tem como base o método científico, ela pode realmente ser falsa, mas ela foi testada, deixou de ser uma hipótese, virou uma teoria. Então a ciência deve ter o seu lugar e as pessoas muitas vezes, eu vejo aí afirmações, eu vou dar um exemplo aqui, eu não quero... porque eu continuo defendendo a liberdade de manifestação do pensamento, né? Mas eu, por exemplo, vi notícia aí, pessoa falando que, olha, sauna, se você for na sauna, você vai ser curado pelo Covid-19. Pode até ser que isso seja verdade, mas qual é a base científica para falar uma coisa dessa? Não tem nenhuma, não tem nenhuma. Então eu acho que o conhecimento, eu acho que investir na educação, desde a educação básica, que é a mais importante, ensino fundamental e médio. Eu até conversando ontem na live, eu defendo, isso está publicado no meu manual, eu acho que nós deveríamos defender o direito de saber direito. Ou seja, eu não sou religioso,
mas nos evangelhos tem uma passagem em que Cristo diz a um dos seus apóstolos que a lei de Moisés não tem que estar escrita na pedra, ela tem que estar escrita no coração dos homens. Eu diria, nos tempos modernos, que a constituição do professor Alexandre aqui é que tem que estar no coração dos alunos. Hein? Essa Constituição específica não, porque é muito pesada e é muito grande. Não dá, não. Isso aí não. Não, mas ela é boa, ela é boa, ela é boa. Mas eu acho que princípios básicos de direitos fundamentais e deveres cívicos, direitos fundamentais de primeira, segunda, até terceira geração, e direitos do consumidor, a pessoa saber o que ela tem direito, acho que isso não deveria ser apenas nível superior, acho que deveríamos desenvolver isso do ponto de vista do ensino fundamental e médio. Não é educação moral e cívica de antes, mas o direito, conhecer os seus direitos fundamentais. Talvez essa fosse a vacina contra as fake news. Não tenho dúvida nenhuma. Aliás, é que eu sempre prego em sala de aula. Né? Acho que a grande vacina para todos os males que a gente vivencia hoje, né, é a educação. Né? Foi Pitágoras que criou a célebre frase, né? Educai as crianças e para não punir os adultos. Ela é fantástica. Eu sempre tenho isso em mente, que a educação ela é a grande solução para todos os males que a gente vivencia hoje. E é por isso que muita gente tenta combater a educação, né? Porque se você deixar a população ignorante, essa população é muito mais fácil de ser manipulada, né? Então acho que essa que é a grande questão. Aqui, aproveitando aqui as perguntas aqui e as afirmações do professor Jadon e nosso querido amigo Alberto Iga, ele está falando que eles estão falando que fake news é tão grave que pode até afetar as eleições, né, Hans? Isso sem dúvida, né? Mas o que você acha aí? Já que estamos até em ano de eleitoral, né? Que a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Nós temos, assim, pelo menos do ponto de vista jurídico-penal, tem a denunciação caluniosa eleitoral, que foi trazida depois das eleições, é o artigo 326A da Lei 4.737/65, que é o Código Eleitoral, não é? E o parágrafo 3º desse tipo penal prevê aquilo que é divulgar notícias falsas. Então, não apenas dar causa à instauração de um procedimento criminal contra um candidato, sabendo inocente, mas aquele que divulga notícias em redes sociais sabendo falso. Só que eu tenho a impressão que exige o dolo direto. O que acontece? Muitas pessoas caem nessas correntes e vai por motivos ideológicos ou políticos que são respeitáveis de ambos os lados e vai propagando isso muitas vezes porque acredita realmente na veracidade. E aí poderia se discutir o dolo, né? Mas eu não tenho dúvidas. O Código Eleitoral, também a Lei 9.504, de 97, tratam dessa questão das eleições. Eu não tenho dúvidas. Eu tenho a impressão que as próximas eleições, a próxima de prefeitos municipais e vereadores, eu tenho a impressão que a próxima eleição ela vai ser marcada por ser aquela que vão aplicar ou vão tentar fazer que a lei pegue. Ou seja, que a denunciação caluniosa eleitoral surta os efeitos e a eficácia desejada. Mas eu ainda acho que o mais grave é quando a honra das pessoas é atingida, né? E não, o direito penal, aqui, a calúnia, a difamação, a injúria, dificilmente vai gerar a prisão de alguém. Sim, a prisão que eu me refiro à prisão-pena. Mas até mesmo o professor, eu quero salientar isso, que o professor Carlos Eduardo Jadon, mandar um abraço para ele, foi meu professor de Direito Civil. Então, em homenagem a ele, né, o artigo 953 do Código Civil prevê a indenização por calúnia, difamação e injúria. Eu acho que o direito civil, e olha o que eu vou dizer, hein? O direito civil, para nós, é mais importante que o direito penal. O direito penal é a última ratio. E quando eu digo isso, não é porque menosprezando a matéria, mas é porque o direito civil é que regulamenta efetivamente a nossa vida em sociedade. Ameaça de prisão para todo mundo não vai resolver o problema, no caso aí o problema das eleições, mas eu acho que indenizações sim poderiam, um caráter pedagógico, reforçar o respeito, a informação verdadeira e a honra das pessoas. Com certeza. Um abraço, meu amigo Jadon. Que o Edson está até falando aqui, algo que eu já comentei no começo, né? Juízes e promotores que tomam posição nas redes sociais.
Às vezes a manifestação não técnica é mais populista, não contribui. É o que eu falei, né? Por isso que, né, Edson, eu comecei a live falando que questões políticos partidárias eu não posto nas minhas redes sociais. E eu tampouco comento isso em sala de aula. Justamente por quê? Porque eu sei da minha função social como formador de opinião, tá, Edson? Então, mas cada um, né? Que eu tenho que respeitar o posicionamento de cada um. Mas eu acho uma irresponsabilidade tamanha. Às vezes um juiz ou um promotor ele se manifestar e se posicionar sobre determinado assunto em rede social. Por quê? Porque às vezes isso aí pode inflamar, né, ainda mais um determinado assunto. Eu acho que ninguém precisa se esquivar de suas responsabilidades, mas eu acho que tudo tem que ter ponderação. Tudo tem que ser analisado sob aspecto, né? Vamos ver se tem mais o a Rafaela está falando que gostou muito de defender o direito de saber o direito, né? E o Salustiano está falando aqui, é difícil falar em ciência quando apenas 13% dos brasileiros acreditam na ciência. E o nosso professor Edilson, novamente, o Sheik está falando, vantagem da internet séria, sair das trevas do desconhecimento. O problema é esse, né? Que a internet ela acaba não filtrando nenhum tipo de informação, né? Então, acho que esse é um grande problema que a gente tem vivenciado. Professores não deu por conta justamente o Misael está falando. Isso não se deu justamente da mídia tradicional passar claramente a apoiar os lados ao invés de noticiar? Criou vários grupos de WhatsApp? Acho que isso também, né? Nossa, eu acho que a gente vê que a mídia, às vezes, por questões também político-partidárias, acabam, né, se posicionando, às vezes, de um lado ou de outro, né? Então, por isso que agora tem emissora de TV X e emissora de TV Y que se posiciona a favor ou outra contra, né? Então, acho que isso aí também traz insegurança na informação, né? A gente tem que ter uma informação imparcial. E aonde que a gente vai achar isso? Esse que é o grande problema. E é por isso que eu falei para você que eu tenho evitado de ver, porque eu vejo que tudo está polarizado. Tudo está polarizado. Se fulano acha uma solução, a outra parte vai falar que essa solução não é válida e etc. E a gente, né, é o que eu falei na minha tese do doutorado. A gente está se preocupando muito com o discurso do fato. A gente esqueceu o fato às vezes, mas a gente está mais preocupado no discurso do fato. O fato hoje que a gente está vivenciando é o coronavírus, mas as pessoas estão mais preocupadas com os discursos sobre a pandemia do que a pandemia propriamente dita. Então, esse é um fundamento aí que a gente precisa ter em mente, né? E pelo menos delinear aí o nosso norte, né? A gente tem que se preocupar com a pandemia, né? E se preocupar menos com o discurso, né, sobre a pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Hans, já começou aqui o nosso cronômetro, faltando 1 minuto e 50 para terminar, então queria que você fizesse as considerações finais, tá? E fica à vontade aí. Então, só vou finalizar rápido, lembrando de Francesco Carrara, que a certeza está na nossa mente, mas é a verdade que está nos fatos. Então, nós temos que, em primeiro momento, avaliar os fatos antes de formar certeza de uma mera notícia. Um grande abraço a todos. Espero que tenha sido proveitosa essa live e desejo um maravilhoso domingo, que fiquem maravilhosamente bem. Muito bem, Hans. Então, aí na esteira aí que o professor Hans falou, queria agradecer a todos. Aliás, queria agradecer ao Ramon. O Ramon tem a Rádio Monstrópolis lá em Santa Isabel, está arrecadando aí comida para as pessoas. Brilhante aí sua iniciativa aí, Ramon. Caramba, a gente fica bastante contente em saber que, né, como as pessoas aí em tempos de pandemia estão pensando no próximo. E acho que é isso que vai unir, né, a todos nós. É o amor, a compaixão que a gente precisa. Aliás, Hans, você esqueceu de agradecer a sua mãe que entrou aí na live, está acompanhando, Dona Margarete. Grande abraço para a senhora. Né? Mãe, beijão para você, tia. As senhoras da Albela aí, ó. Então tá bom, pessoal. Mas lembre-se,
Semana que vem, então, a gente vai ter mais uma live, né, Hans? Tema, o que vai ser o tema? Você é a favor que as pessoas saiam do presídio em tempos de pandemia? Se você quiser saber a nossa